Sabe aquela sigla CRS que a gente ouve bastante por aí? Pois é, hoje vamos desvendar o que ela realmente significa. E olha, é muito mais do que um prédio público. É, de facto, a grande porta de entrada para a proteção social aqui no Brasil. Vamos entender juntos como essa peça-chave funciona. Para a gente começar a entender o papel do CRAS, primeiro precisamos dar um passo atrás e falar sobre um conceito muito importante: a vulnerabilidade social. E sério, isso vai muito além da ideia de pobreza ou falta de dinheiro. É algo bem mais amplo que pode afetar qualquer pessoa. Imagina só uma situação, quando a barra pesa e o apoio da família, dos amigos, da comunidade, simplesmente não é suficiente. Ou pior ainda, quando esse apoio nem existe. A gente corre para onde? Pois é justamente para responder a essa angústia que toda a política de assistência social foi pensada. Mas afinal, o que é essa tal de vulnerabilidade na prática? Não é só falta de grana. Pensa na dificuldade de conseguir uma consulta médica, de matricular uma criança na escola. Sabe, são aqueles laços familiares que vão se desgastando, é sofrer preconceito por causa da idade, do género, da etnia. É até aquele sentimento de não pertencer a lugar nenhum. É uma situação complexa, com muitos rostos. Ok, entendido o cenário, vamos para a solução. Diante desse quadro todo de vulnerabilidade, o Estado brasileiro criou uma estrutura para estar ali, presente, no dia-a-dia das comunidades. E essa estrutura é o CRAS. Essa frase aqui, ela é o pulo do gato para entender tudo. Pense no CRAS como a recepção, a porta de entrada principal para um sistema enorme chamado SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E por que isso faz tanta diferença? Porque ter um lugar único para bater na porta simplifica a vida, né? Especialmente para quem já está lidando com um monte de problemas e não pode ficar perdido em burocracia. Tá, essa aí é a definição oficial mais formal. Na prática, é uma unidade do governo instalada de propósito onde as pessoas mais precisam. O objetivo, oferecer a chamada proteção social básica. Nome bonito, né? Mas o que raios isso quer dizer na vida real? Agora, essa parte é crucial para não confundir as coisas. Pensa assim, o CRAS que faz a proteção básica é focado na prevenção. A ideia é agir antes que um problema pequeno vire uma bola de neve. Já a proteção especial, que é feita pelo CREAS, entra em campo para intervir quando um direito já foi violado. A gente está falando de casos de violência, abandono, abuso. Um previne, o outro age na emergência. São frentes diferentes, mas que se completam. Certo. Então, o que acontece, de facto, lá dentro de um Serras? Quais são os serviços que fazem essa ideia de prevenção e apoio se tornar algo concreto do dia-a-dia? O trabalho do CRAS tem duas frentes que são essenciais. A primeira é meio que olhar para fora. A equipe mapeia o bairro, entende as necessidades da comunidade e conecta as pessoas com os serviços que já existem por ali. A segunda é olhar para dentro, que é o trabalho social direto com as famílias. E esse é o coração de tudo. E esse trabalho direto com as famílias tem nome e sobrenome, PAIF. Essa sigla é super importante. É o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Basicamente é o principal programa que roda dentro do CRS. É através do PAIF que assistentes sociais e psicólogos acompanham as famílias de perto, para ajudar a fortalecer os laços e a promover a autonomia de cada uma. Mas não para por aí. O CRAS funciona também como uma ponte para um monte de direitos e programas. É lá que se faz inscrição no Cadastro Único, o famoso Cado Único, que dá acesso ao Bolsa Família. É lá que se consegue orientação sobre o BPC, que é um benefício para idosos e pessoas com deficiência. E é lá também que rolam os grupos de convivência, que são muito legais para fortalecer os laços com a vizinhança. Agora, o mais impressionante dessa política toda talvez seja a sua escala. A gente não está falando de umas poucas iniciativas isoladas, não. É uma rede gigante e estruturada que cobre o país inteiro. E esse número aqui dá a dimensão do que a gente está falando. Mais de 8.500 unidades do CRAS espalhadas pelo Brasil. Para pensar nisso. É uma das estruturas públicas mais presentes no cotidiano dos municípios brasileiros. É gigantesco. E essa rede não surgiu da noite para o dia. Se a gente olhar essa linha do tempo, a expansão foi muito rápida. O CRAS foi criado lá em 2004. Em só 3 anos já tinha mais de 4.000 unidades. Aí olha o salto. Em 2016, esse número praticamente dobrou. Hoje, a rede está consolidada, garantindo essa presença do Estado em milhares de cantos do Brasil. E, de novo, é importante lembrar, o CRAS não atua sozinho. Ele é a base do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. A melhor analogia é com a saúde. Todo mundo conhece o SUS, que organiza a saúde no país, certo? Então, o SUAS faz a mesmíssima coisa, só que para assistência social. E o CRAS? O CRAS é tipo a unidade básica da assistência, é a linha de frente.
E para não parecer que tudo isso é só teoria, olha que legal este exemplo prático de Jaguariúna, lá no Paraná. O município criou protocolos de atendimento bem detalhados para ter certeza que a qualidade do serviço nos traz de lá é padronizada e de alto nível. É a política pública saindo do papel e chegando de verdade na ponta, na vida das pessoas. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. E depois de tudo isso, acho que vale a pena a gente reforçar. Afinal de contas, por que o CRAS importa tanto? A gente pode resumir a missão do CRAS em 3 atuações principais. A primeira é a preventiva, agir antes que os problemas fiquem grandes demais. A segunda é a protetiva, que é defender e garantir que as famílias acessem seus direitos. E, por fim, a proativa, que é não ficar só apagando o incêndio, mas ir lá na raiz das causas da vulnerabilidade. No fim das contas, o trabalho do Serasa vai muito além de só gerenciar crises. O objetivo maior é construir, tijolo por tijolo, comunidades mais fortes, com laços mais sólidos, com gente mais preparada para enfrentar os desafios da vida. É sobre construir resiliência. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa imensa rede de proteção existe, funciona, mas claro, sempre pode melhorar. A pergunta que fica no ar é: como nós, como sociedade, podemos fortalecer ainda mais essa que é uma porta de entrada tão fundamental para a cidadania? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.